Jéssica, Jéssica começa segunda, terça-feira, ela vai fazer a escala de culto e você vai ser o primeiro, já vou dizer a ela. Tá certo? Em abril a Não, gente professor, começa. só foi a curiosidade só. Mas é bênção, é bênção. Então, gente, graças a Deus consegui compartilhar agora, né? E vamos em frente. Ai, ai. Peraí. Ok. Pronto. A conclusão. Aí vamos ser bem objetivos, né? Josimar, lê aí para nós, para a gente. Depois de Josimar, a próxima lei será Karen. Conclusão. Na conclusão, há a retomada e reafirmação da tese inicial, já definida pelos diversos argumentos apresentados no desenvolvimento. Pode ocorrer a apresentação de soluções viáveis ou propostas de intervenção. A conclusão aparece como um desfecho natural inevitável, visto o pensamento do leitor já ter sido direcionado para a mesma durante a apresentação dos argumentos. Obrigada. Então, essa questão, desculpa, essa retomada, e, por exemplo, em redação de Enem, você precisa colocar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, a gente poderia fazer um paralelo na pregação com a aplicação, né? Como concretizar? Você colocou os argumentos e agora como concretizar? Então, fechar aquilo ali. Onde é que eu cheguei? Onde é que eu quero chegar? Como é que a gente vai viver aquilo que se coloca, né? O que se propõe? Aí nós temos, então, como que eu vou fazer aqui? Não estou entendendo. Espera aí. Só um minuto, que eu não sei onde que eu... Por que eu não estou... Espera aí. Entendi, gente. Só um minuto, tá? Tá. Então, aqui nós temos, por exemplo, a proposta de conclusão daquela redação que a gente falou, tá? Então, por favor, Josimar, você termina essa, que daqui a pouco a Karen vai ajudar também participando. Exemplo: a participação de menores infratores em crimes hediondos não deve ser ignorada. É inegável diminuir a idade base. Obrigado, professora. Vou voltar. A participação de menores infratores em crimes hediondos não deve ser ignorado. É inegável diminuir a idade base para a criminalização de seus atos pode ser uma saída, mas necessita ainda de discussões e argumentos mais convincentes. De concreto, fica a certeza de que só um programa capaz de incluir crianças, adolescentes e jovens nos interesses mais prioritários do país terá a forma suficiente para contornar quadro tão desfavorável. Professor Eduardo Sampaio. Pronto, ele escreve esse texto e essa é a conclusão que ele vai chegar. Então, vocês veem que a participação de menores infratores em crimes hediondos é aquilo que ele começou a falar lá no começo, né? Mas de concreto, ou seja, ele finaliza, né? Ele acredita que o que é que precisa se fazer? O que se precisa fazer é um programa, né, para incluir esses jovens, adolescentes, crianças, e só assim é que se vai mudar, então, o quadro, certo? Aqui eu vou deixar para vocês
essas dicas para escrever bem, para, se der tempo, a gente vai ver no final. A gente vai falar de coesão e coerência textuais. Olha só, tem aqui um quebra-cabeça, porque elas realmente são como que irmãs gêmeas, tá? Eu diria até precisam ser no texto como irmãs gêmeas siamesas, ligadas uma à outra. Karen, pode ler esse slide para nós, por favor? Ok. Coesão e coerência textual. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma a que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Joia. E essa interessante, essa questão de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Eu tive, uma vez, num congresso de jornalismo, eu tive o privilégio de conhecer um jornalista que eu admirava muito, e ele dizia assim, quando uma frase lhe cai bem no ouvido, então é porque ela está certa, né? Então, aquilo que eu falei lá faz um tempo, de ler o texto em voz alta, de pedir para outra pessoa ler, de repente, até de você ler. No caso de quem vai, por exemplo, defender o seu TCC, defender sua monografia, eu sempre falo, escreva o que você vai falar na sua defesa, na sua banca de apresentação da sua monografia, certo? Porque isso vai te dar uma segurança que você não vai encontrar só se você imaginar, só se você colocando os pontos de apresentação. Você escrevendo e lendo isso em voz alta, você tem uma percepção muito mais apurada, muito melhor, e assim, incomparavelmente melhor, eu diria, do que apenas pontuando o que você vai falar na sua exposição, certo? Então, são mecanismos fundamentais. Eu estou no vídeo, aí eu vou pedir para o Júnior colocar esse vídeo para nós e compartilhar esse vídeo, certo? Que está... Ué, cadê o... Ah, tá, entendi. Só um minutinho. Ô, professora, Pode dizer. enquanto a senhora vai colocando o vídeo, a coesão está mais ligada, no caso, à gramática, né? Porque a coerência é como soa bem, porque geralmente a coerência é quando você está lendo e parece que não faz sentido, não é isso? Eu estou certo ou estou errado? Isso. A coesão ela tem a ver com a costura do texto, tem muito a ver com essa questão gramatical, com o tópico frasal de cada parágrafo, e a coerência tem sim a ver com a coerência interna do texto e com a coerência externa do texto. Eu não estou vendo aqui, parece que eu esqueci de colocar, ou eu passei por algum tipo de atualização que simplesmente desapareceu o. Mas eu já vi esse vídeo tantas vezes que eu vou passar aqui um pouco para vocês sobre eles. Depois eu coloco lá no grupo o vídeo. Então, a coesão é exatamente essa costura do texto. Ela tem a ver com por isso, portanto, visto que, né? A partir de. Então, você vai fazendo aquele argumento lógico. A coesão tem a ver com essa amarra lógica do texto, né? Agora, a coerência. O que a coerência tem a ver? A coerência tem a ver com essa correspondência das informações que estão no texto. Primeiro, a coerência interna, aquilo que você diz no começo do texto, você não pode desdizer, ou você não pode desfazer no final do texto. Por exemplo, uma vez eu li um artigo, eu fiquei impressionada, era um artigo sobre contação de histórias. Estava fazendo pedagogia. Eu achei tão interessante esse exemplo, porque no início do texto era mais de uma autora. E esse texto dizia que no começo que a contação de histórias estava sendo perdida,
ao longo nas escolas e na vida das crianças, estava entrando em desuso, e no final, lá no final do texto, umas 5, 6 páginas depois, o mesmo texto estava dizendo que a contação da história estava sendo retomada pela escola. Eu fiz, gente, não tem, como é que pode? Né? São duas informações opostas colocadas no mesmo texto. Então, e um texto que ainda foi colocado na internet como um artigo, como exemplo de artigo, para vocês verem como a gente precisa ser muito cuidadoso com o que a gente encontra na internet. Então, numa redação de Enem, desculpa atrapalhar, se quem está na banca perceber isso, já é um ponto já assim, já zerou. Incoerência nesse nível já zerou a prova. Pode dar tchau. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Aí, outra incoerência, por exemplo, se a gente disser... Aí, uma coerência externa. O que é coerência externa? É quando o seu texto ele encontra respaldo na realidade exterior, não só dentro do que você está escrevendo, mas na realidade. Vou te dar um exemplo. Quando você diz que o Brasil está ficando cada vez mais jovem, não existe isso. O Brasil está envelhecendo, aliás, como o mundo. E se a gente vir de uma maneira mais reflexiva, vai ver que isso é bom. A gente está aumentando a nossa média, né, de idade e, por outro lado, tem também todas várias adaptações que têm que ser feitas, mas eu não posso dizer na minha redação, em nenhum texto que eu vou fazer, numa pregação, no que for, que o Brasil é um país jovem que está ficando cada vez mais jovem. Isso é incoerente com a realidade, né? Eu não posso dizer, por exemplo, que o Brasil é um país que as pessoas estão... O analfabetismo está crescente. Não está crescente, né? Então, eu preciso conhecer a realidade para afirmar, para trazer afirmações coerentes com a realidade no meu texto. Seja ele um TCC, seja ele um artigo, seja ele um trabalho de seminário, seja uma pregação. Eu preciso ser coerente, tanto internamente, trazendo argumentos que se fortalecem entre si e não que se desfaçam, né? E como também externamente com o mundo que nos rodeia. Pode falar, Carmen. Professora, essa parte aí da coerência, a gente mede muito em redação na admissão de funcionários, né? Porque quando a gente dá um título para um funcionário que está sendo admitido, a gente fala assim, por exemplo, qual o seu objetivo de vida? Aí ele vai fazer aquela redação. Se não tiver coerência no que ele fala, a gente já percebe que realmente ele tem um problema. É uma coerência externa entre o que você fala e o que você escreve. Exatamente. A gente pode falar até a coerência do testemunho, tipo, o que você diz que crê e como você concretiza aquilo que você diz. Exatamente, aí a gente observa muito isso, professora. Tá vendo? Então, assim, não é algo tão difícil. Pode até, a princípio, parecer um nome, parecer um conceito muito abstrato, mas não é. É bem concreto nesse sentido. A gente perceber se corresponde ou se não corresponde, né? Se é coerente ou é incoerente. Então, continuando. Então, coesão, a gente tem aqui um texto, a gente vai ter um texto de coesão e vários tipos de coesão, né? Coesão referencial, sequencial, como é que a gente pode trabalhar? Eu vou pedir agora
Humberto, você pode ler para nós, por favor? Claro, com certeza. Vamos lá. Coesão textual. A coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao interlocutor e, por consequência, o entendimento. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos, como palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Quando o texto é incoerente, prejudica o processo de comunicação. Obrigada. Então, esse texto que não tem coesão, ele prejudica a comunicação. Percebo que é uma conexão linguística. Por isso, Humberto, você perguntou, tem a ver com a gramática, né, professora? Exatamente, é uma conexão linguística, né? Falou tudo agora, foi. Isso, né? Então, advérbios, pronomes, conectivos, sinônimos, tudo isso vai nos ajudar. O que a gente vai ver aqui, vendo esses tipos de conexão? A conexão referencial. Vou pedir para o Humberto ler ainda esse slide para nós. Vamos lá. Coesão referencial. É o vínculo que existe entre palavras, orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. Isso pode ocorrer através da anáfora ou catáfora. A anáfora faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto, ou seja, ela retoma um componente textual e também pode ser chamada de elemento anafórico. A catáfora, por sua vez, antecipa um componente textual, sendo chamada de elemento catafórico. Os principais mecanismos da coesão referencial ocorrem por meio da elipse e reiteração. Isso. Obrigada. Essa referência, então, tem esses nomes técnicos que a gente não necessariamente precisa memorizar, mas entender. A anáfora, ela vai fazer o quê? Referência ao que você já falou. Lembra aquele texto que a gente acabou de ver sobre a redução da maioridade penal? Ele vai falar nessa mesma redução várias vezes, né? Pode ser pela repetição, mas então, né? Ela, por exemplo, é uma maneira de falar. Então, enfim, você pode usar o sinônimo, enfim, você vai se referir ao que veio antes e depois você vai referir ao que veio depois, você vai antecipar, dar um spoiler, né, como se fala hoje. Então, essa maneira de lidar com o texto, trazendo para antes, para depois, é como se você estivesse fazendo um ponto ali, fazendo um bordado no texto, você vai juntando, vai alinhavando, vai costurando para que esse texto esteja próximo, esteja coeso, bem costurado, né? A elipse é quando você não escreve, mas você sabe, você deixa no texto claro que você está se referindo àquele elemento. Né? Lembra que eu falei que elipse parece com eclipse, né? Você não vê, mas você sabe que está lá. E a coesão referencial é quando você faz referências reiteradas vezes àquele elemento que você quer destacar, né? A referencial por elipse e reiteração. Aqui a gente tem alguns exemplos para ficar um pouco mais claro, certo? Para a gente fundamentar mais. Eu vou chamar... Karen já trouxe. Manúcia, lê para nós, por favor. Sim, só um momento. Coesão referencial por elipse e reiteração. Os principais mecanismos da coesão referencial ocorrem por meio da elipse e reiteração. Exemplo de coesão referencial por elipse. Vamos à praia no domingo? Você nos acompanha? Entenda. Só para falar, já ia explicando. Vamos à praia. Você nos acompanha? Acompanha para onde? Para a praia no domingo.
Então, não está escrito aqui, mas você sabe que está lá, você sabe que é isso que está se referindo. Lembra? Eclipse. Não Sim. está escrito, mas você sabe que existe aquela referência ali. Pode continuar, Núcia, por favor. Entenda. Nesse tipo de coesão, um elemento do texto é retirado e evita a repetição. Vamos à praia no domingo. Você nos acompanha à praia? Exemplo de coesão por reiteração. Aprendizado é dedicação. Aprendizado é plantar o conhecimento todos os dias. Entenda. Neste tipo de coesão, é possível repetir o elemento lexical ou mesmo usar sinônimos. Ô, Isso. professora, desculpa atrapalhar, que a senhora explica tão legal que é bom já tirar a dúvida. E é interessante, como a senhora já explicou, vê se eu não estou errado. Essa coesão referencial com elipse evita até um erro, não é verdade? Imagina a gente dizer assim, vamos à praia no domingo, você nos acompanha à praia? Não precisa dizer, não é verdade? Uhum. É isso? Porque se eu falar, Isso. você nos acompanha à praia, é repetindo. E a elipse Uhum. ajuda a não repetir, correto? Isso, eu não repetir. Algumas vezes é interessante não repetir, outras vezes é interessante repetir. Como é que eu vou saber disso? Aquela dica, quando cai bem no ouvido. Percebe? Como fica chato se eu disser assim, vamos à praia no domingo. Você nos acompanha à praia no domingo? Não faz muito sentido, né? Então, a gente vai aprendendo pelo ouvido, né? Por quê? Porque o ouvido, ele vai trazer toda a nossa memória, todo aquele repertório que a gente já tem, e ele faz um cruzamento com aquilo que a gente está produzindo agora, e vai dizer, isso é legal, isso aqui não é legal de ouvir, né? Valeu, Humberto, obrigada pela contribuição. Então, continuando, agora a gente tem a coesão sequencial. Olha só que interessante, né? Tem mais um tipo de coesão para a gente, que a gente já sabe, mas agora a gente está conhecendo os nomes técnicos dela. Provavelmente todos nós já fizemos o uso de todas essas coesões aqui. Mas Lembrava mais não, professora. Eu tenho 40 e poucos anos, quase 50. Dá para lembrar mais não. também. Mas é que a Estamos gente lembrando agora. sim, o nome técnico, mas a gente vai fazendo isso sem querer, sem muita consciência do que está fazendo. Então, eu vou pedir agora, deixa eu ver, Paulo, lê para nós, por favor. Paulo? Será que ele está podendo ler? Deixa eu ver. Tassiano nunca mais leu. Está podendo ler, Tassiano? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Ok, estamos juntos. Coesão sequencial. Som tá ouvindo agora, professora? Agora eu estou, Paulo. Daqui a pouco você lê de novo para nós, viu? Agora só não tô ouvindo. Coesão sequencial. Alô, tá ouvindo, professora? Eu estou ouvindo o Paulo, eu acho que ele que não está me ouvindo. Paulo, você está ouvindo? Pronto, daqui a pouco você lê, tá, Paulo? Agora o Tassiano vai fazer essa contribuição, daqui a pouco é você. Som. Coesão Tá ouvindo? sequencial. É a maneira como os fatos se Coesão organizam no tempo do sequencial. texto. É a maneira Paulo como não está nos utilizados. ouvindo, viu, gente? O Paulo não está nos ouvindo, eu acredito. Quer deixar ele ler? Eu acho que Vocês estão me ouvindo, mas não estou conseguindo ouvir ninguém. Acho que deu um é aqui no isso. computador. Vou escrever aqui ver se ele lê. Paulo, você lê. Você pode ler, né? Vou colocar o Paulo que pode ler. Fica à vontade. Daqui a pouco você lê, Tassiano. Tá bom. Estou conseguindo ouvir ainda, professor, vocês. Deixa eu reiniciar.
Ah, ele vai reiniciar. Então, Tassiano, lê para nós, por favor. Então, vamos lá. Coesão sequencial é a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Para isto, são utilizadas relações semânticas que ligam as orações e os parágrafos à medida em que o texto é descrito. A coesão sequencial pode ocorrer por justaposição ou conexão. Isso. Então, é quando você fala, nós precisamos por exemplo, para ser um bom estudante, é necessário não somente se matricular, mas também acompanhar as aulas, aí você começa a falar isso, aquilo, outro, né? Como se fosse uma sequência mesmo, né? Uma lista de coisas a fazer, né? E uma coisa, ou conectar uma coisa, uma ação, a outra ação, né? Pode continuar lendo, Tassiano, por favor. Coesão sequencial por justaposição. A coesão sequencial é um recurso que colabora com a evolução textual, apontando a passagem do tempo. Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais e conectivos, os quais indicam essa progressão ao longo do texto. Desta maneira, a coesão sequencial colabora com a estrutura textual, uma vez que auxilia na articulação das palavras e frases dentro de um texto. Por sua vez, se não for utilizada de maneira correta, prejudicará o entendimento do texto. Ricardo é, com certeza, a melhor escolha. Além disso, conhece os meandros da empresa. Entenda, a coesão sequencial por justaposição ocorre para dar sequência ao texto no ordenamento temporal, espacial e de assunto. Isso, obrigada. Então, por exemplo, além disso, a gente está falando que Ricardo, aqui já tem uma elipse, tá vendo? Ricardo conhece os meandros. Não preciso repetir Ricardo. Eu já sei que é ele que conhece os meandros da empresa, né? É, com certeza, a melhor escolha. Além de ser a melhor escolha, conhece os meandros da empresa. Então, você vai colocando mais uma sequência de motivos, digamos assim. Ô, professora, esses meandros aí, no caso, tá relacionado a espacial, não tá? Que é também o espaço. Meandros é Não? os detalhes, a internalidade tá. da empresa. Isso. Aqui temos um vídeo que não vai dar tempo da gente ver, depois vocês veem depois. Já coloquei os slides lá, tá? Olha só que interessante. Aqui deu um bug, que ficou esse slide aqui que era de outro. Sim, aqui. A colocação pronominal. A gente vai ter, eu vou passar para vocês, mas nós não vamos nos aprofundar. Vamos falar um pouquinho e vamos dizer por que da próclise, da ênclise e da mesóclise, tá? Então, a próclise é o quê? A próclise é a colocação do pronome do pronome oblíquo, antes do verbo, tá? Ou do núcleo verbal. Então, por exemplo, o que é que vai ser um índice determinador de próclise? O que é que vai atrair a próclise? É o que vai fazê-la ser concretizada. É o seguinte. Então, palavras de sentido negativo. Não, nunca, ninguém, jamais. Não se esqueça de mim. Em vez de dizer não esqueça-se de mim, né? Então, o não estando aqui, eu sou obrigada a colocar o C aqui perto do não, porque o não é um atrator, né? Que nome feio, né? De próclise. Os advérbios também. Agora, talvez, ainda, também se negam a depor. Agora se negam a depor. Aqui está os advérbios. A gente tem aqui um mini mapa mental explicando isso. As conjunções subordinativas.
O que especialmente, viu um que, já sabe que é próclise. O que é próclise? É quando o me, o se, o te, o lhe, eles vão antes do verbo, tá? Então, sob que me negariam, e não sob que negariam me, né? Os pronomes relativos, né? Se, olha, então, se não tivesse o se, só tivesse o que, também ia atrair, aliás, o que, né? Relativos, o que iria estar sendo atraído pelo que. Então, olha, tudo isso aqui é caso de próclise, de pró é antes, né? Colocação antes. Então, esse pronomezinho oblíquo vai antes do verbo. Antes do verbo também com pronomes indefinidos, né? Pronomes indefinidos, como alguns, todos, né? Poucos, quem, qual, tudo isso. Quem, qual são interrogativos, né? Pronomes demonstrativos, a gente também viu os demonstrativos, né? Que são isso, disso, aquilo, a gente já viu lá na parte, lá no comecinho. Então, disso me acusaram e não acusaram me. Aí a gente vai ver o pronome antes de verbo. Aqui temos de uma forma mais detalhada, né? Aqui todos esses exemplos que a gente viu, tá? Que está repetido o slide. Então, orações iniciadas com palavras interrogativas, quem, a gente já viu. Orações iniciadas com palavras exclamativas, também quanto, quão, e orações que exprimem desejo, que Deus o ajude. Além de ser um desejo, essa aqui também tem o sujeito. O sujeito também atrai o pronome para perto dele. Então, é como se fosse um ímã, é como se tudo isso aqui fosse ímã. O não, nunca, ninguém, os advérbios, as conjunções subordinativas, que é o que, né? O agora, o que a gente já fez, o que também como pronome relativo, os indefinidos, tudo isso como fossem ímãs que vão puxar esse pronome oblíquo lá para frente, para grudar com ele, ficar perto dele, e não depois do verbo, tá? E aí a gente tem a tal da mesóclise. A mesóclise, eu demorei anos para descobrir por que ela acontecia, né? E aí foi um professor de português meu que me fez esse benefício de explicar por que existe a mesóclise. A mesóclise é o quê? O nome já está dizendo meso, né? Meio. Então, é no meio do verbo. Então, esse pronome oblíquo ele vai ficar lá no meio do verbo. Sempre quando o verbo estiver no futuro do presente, ou seja, realizará é futuro do presente, fará, farei, é sempre o futuro do presente, ou no futuro do pretérito, realizaria, faria. Então, é o que termina dessas duas maneiras, tá? A Bíblia usa muito, né, professora? A Bíblia. Isso, a Bíblia, as versões mais antigas, a NVI já quase não usa, a nova tradução na linguagem de hoje também não usa, a nova versão transformadora também não usa, porque era realmente um uso mais antigo. O que acontece? O que acontece com essa mesóclise? A mesóclise ela vai acontecer porque se construía esses dois tempos verbais, futuro do presente e futuro do pretérito, eles se construíam com o verbo haver. Então, eu dizia assim, há de se realizar, há de se fazer, hei de cantar, hei de estudar, hei de viajar. Então, era o verbo haver que era usado. Então, para deixar de usar o verbo haver, ele foi substituído. Só que nessa substituição, o que acontece? O pronome oblíquo, para encaixar aí, ele vem bem no meio do verbo. Então, realizar-se-á, na verdade, é a versão de mesóclise que seria
há de se realizar. Percebe? Então, acompanhar-te-ia. Ia a te acompanhar, né? Então, alguns verbos, especialmente o verbo haver, que vai acontecer isso. Então, tudo que tiver mesóclise, você sabe que é essa adaptação. Né? Meu filho, depois que descobriu a mesóclise, ele fica brincando, tentando colocar tudo em mesóclise. O meu filho não é todo o tempo verbal que você pode usar mesóclise. É só no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, eu haveria de te acompanhar. Acompanhar-te-ia. Haveria de beber, né? Bebê-la ia a água, né? Então, assim sucessivamente, certo? Então, falando de maneira, só um minutinho, Beto, falando de maneira bem clara, no dia a dia a gente não vai usar, né? Essa, muito provavelmente, a gente não pode dizer 100%, né, mas geralmente não se usa. E se usa em quê? Muito em linguagem jurídica. Você vai encontrar isso em linguagem jurídica, em atas também, algumas atas, depende muito do contexto. Mas no dia a dia a gente não usa, em redação do Enem também não, em trabalho do seminário também não, é mais nessa questão mais bem formal. Pode falar, Humberto, por favor. A senhora já respondeu, no caso, seria isso aí mesmo com relação à redação. Eu acho que quem está corrigindo vê isso aí, dá até medo de errar, é melhor nem usar. Não é. E outra coisa, o corretor do Enem, eu tenho um amigo que é corretor do Enem, e ele diz, a pessoa não pode querer rebuscar demais, você tem que mostrar que tem um vocabulário bom? Tem, mas você principalmente tem que aprender a mostrar suas ideias de maneira clara, objetiva, coesa e coerente. Ponto. Né? E isso, o cara quem corrige, ele bate o olho na prova, ele sabe. Ele lê o primeiro parágrafo, ele já sabe que a pessoa vai, para onde a pessoa vai ou não vai. É simples assim, né? Eu digo que eu não sou nem corretora de Enem, mas quando eu pego um texto mais comprido, um texto de monografia, um texto assim, eu já sei que a criatura vai para o canto, se é fácil a gente dizer, ó, vá por aqui, ela vai, ou não. Então, é a gente ser mesmo bem ensinável, né? E entender, né, que a gente está o tempo todo aprendendo, certo? A ênclise, gente, a ênclise é muito usada, né? Aquela que a gente acha mais simples e tal. Assim, tem uma coisa que é importante dizer sobre a próclise, é que a gente nunca deve começar nenhuma frase com um pronome oblíquo. Por exemplo, me passe o bolo, né? Por que que não pode? No Brasil, isso faz muito sentido, mas onde se fala com sotaque português, isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque lá não se fala me passe, fala-se me, e o me não tem força. Então, ele não pode abrir uma fala, certo? Não pode abrir uma frase. Então, me passe, fica estranho, né? Passe-me. Está vendo que o me vai quase participando da mesma palavra do passe? Né? Então, do verbo, né? Se junta ali ao verbo. Então, só essa dica. Para escrever, nunca coloque o me, se, lhe, te, nada disso. Você pode abrir uma frase. Tá? Então, a ênclase é essa que a gente usa muito, né? E é muito, até, a gente está tão acostumada com ele que a gente nem precisa muito se preocupar, né? Então, é quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis, né? Então, você usa a ênclise, a gente usa muito a ênclise, né? O imperativo afirmativo, silenciem-se, o imperativo impessoal, machucar-te. E aqui a gente está usando os nomes bem técnicos, mas a gente quase que instintivamente, por causa da nossa memória, do nosso repertório, a gente já sabe meio que usar
a ênclise sem muito problema, né? Quando o verbo iniciar a oração, por quê? Porque eu não posso começar a oração com o me, então eu tenho que colocar vou-me, ou vou-me, como diria em Portugal. Eu acredito que nos países de África também, onde quando se usa a língua portuguesa, né, que a gente sabe que a língua portuguesa ela é usada nos países de fala portuguesa da África, eles são usados muito mais de maneira formal, na escola, na universidade, né, mas no dia a dia se fala, se fala crioulo, se fala dialeto tribal, enfim, tudo mais, né, o dialeto étnico, melhor dizendo. Então, quando o verbo estiver no gerúndio, também você coloca o ser. Então, vocês ficam aqui com essas dicasinhas, que não vai ser difícil vocês lembrar. A crase, gente, a crase é o seguinte, a crase é aquele negócio assim que espanta muita gente, né? Muita gente não gosta dela, tadinha, acho que ela vive em crise, né, existencial, mas a gente vai ver assim um básico de crase. E mais uma vez eu digo, dicionário, consulta em aplicativo, consulta no Google mesmo, e a gente tira as dúvidas da crase. Porque se a gente for gastar o nosso tempo, ou melhor, gastar a nossa paciência tentando decorar todos os casos, né, a gente não vai estar fazendo um trabalho muito frutífero, não. Então, é melhor se acostumar, tentar ir discernindo os principais usos e, quando precisar, sem estresse, sem preocupação, e vai lá e faz a consulta dela, né? Então, a crase, nossa amiga crase. Humberto, lê para nós. Ah, não, quem foi que ficou de ler? Será que o Paulo consegue ler agora? Oi, professora. Ah, acho que você consegue ler agora? Você que está ouvindo? Sim. Pronto, então vamos lá. Crase. A crase caracteriza-se como a função de duas vogais idênticas relacionadas ao emprego da preposição a com o artigo feminino a ou as, com o a inicial referente aos pronomes demonstrativos, aquela ou aquelas, aquele ou aqueles, aquilo, e com o a pertencente ao pronome relativo a qual, quais. Casos estes em que tal função se encontra demarcada pelo acento grave, a ou as, aquela, aquele, aquilo, a qual, as quais. Obrigada, Paulo. Então, bem, assim, esse texto está bem abrangente, está até meio difícil de entender, agora que eu vi que ele poderia ser mais simplificado. Mas de maneira bem simples, bem simples. A mais A é igual a acentuado com acento grave, né? Que é essa junção desses dois A's, é como se eles juntassem num só, né? Uma fusão. Pá, juntou, marca com um acento grave. E essa junção, essa fusão, os dois em um, não tem aquela coisa, os dois se farão uma só carne, pronto, os dois A se farão uma só crase. Então, vocês lembram disso, tá bom? E aqui, a gente lembra, né, que, não sei porque aqui o título foi apagado, vocês veem que deu um bug aqui. Então, as informações foram solicitadas à diretora, então tem proposição mais artigo, né? Nessas férias, faremos uma visita à Bahia. Então, você sabe que tem A de preparação. Josimar, gente, eu vou querer receber aí passagem para ir para esses cantos todinho. Pode falar, Paulo. Nesse de local, eu me lembro que meu professor dizia assim, lembre quando o A vai ser craseado,
por exemplo, se eu vou A, craseia. Se não, não craseia. Por exemplo, se eu vou A, craseia o A. Se eu não vou, D, crasear o quê? Mais ou menos assim ele dizia para lembrar se craseava ou não. Isso. Se, Boa lembrança, Paulo. se eu vou A, craseia o A. Se vou D, crasear o quê? Então é algo que ele falou que até hoje, às vezes ainda eu posso lembrar o que ele falou, mas quando é para colocar na prática, aí já é outro assunto. Mas ficou muito Por impressionante exemplo, até eu hoje. vou ao Recife, né? Eu vou ao Pará. Eu vou a Florianópolis. Então, se eu vou a Florianópolis, eu volto de Florianópolis, aí eu não crasei. Mas se eu vou à praia, eu volto da praia, eu crasei. Se eu vou à Bahia e volto da Bahia, então se eu vou a e volto da, tem crase, né? Então é simples assim. Aí, se eu vou a e volto de, craseia o quê? Ou seja, não craseia, né? Você nem tem esse verbo crasear, mas acho que tem. É tanto verbo, é tanta coisa. Ah, olha, Tamir está dizendo que se usa muito em Portugal. Ah, tá. Gente, Júnior, eu estou colocando aqui um link, eu já coloquei um link no YouTube. Eu queria te pedir para você colocar como que chama? Terminar a nossa aula assim, com esse videozinho desse professor, que é muito legal, que ele teve essa ideia bem legal, e ele tocando aí o ukulele. Tem, Júnior? Tem como você fazer isso, Júnior? Ah, vai tentar. Legal. Então, gente, enquanto o Júnior vai nos dando, vai tentando aqui colocar para nós, eu vou agradecer a vocês, né, pela parceria, pela contribuição, enfim, a companhia foi muito legal, pelo compartilhar dos testemunhos, foi muito legal mesmo. Olha aí. Não tem cara a cara, não tem crase, isto é fácil de guardar. Com palavra repetida, não se deve crasear. Não se deve usar a crase em casos especiais, com palavras masculinas ou pronomes pessoais. Dona Senhora, senhorita, fazem caso genial. Assanhadas vêm, aceitam, o artigo é fatal. Nome próprio masculino, uma crase aceitará. Se com moda ou maneira, antes eu puder falar. Casa própria do falante me rejeita o artigo. E se isso acontece, crasear eu não consigo. Se há um complemento e ele é nominal, é só ter o feminino e praticar o normal. Objeto indireto faz um caso decisivo, se ainda vem trazendo qualquer termo feminino. Eita, o professor aí tentando nos ajudar. Então, gente, muito obrigada, certo? Eu recebi de vocês as atividades, né? Tanto a primeira e a segunda. E essa última atividade vai ser bem curtinha, vai ser só uma pergunta mesmo, que eu vou colocar lá no Google Forms, no nosso grupo, tá certo? Se vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta, podem dizer. O que eu tenho para dizer é que foi uma benção, professora.
Aprendi muito com a senhora. A senhora foi uma bênção na minha vida, creio que dos outros colegas. Possamos ter outras aulas também, e que a senhora passe no concurso, em nome de Jesus, né, que a gente faça um jejum de um mês, né, para receber a aprovação. Mas eu amei demais estudar com a senhora, é uma bênção, continue sendo na vida de todos aqueles que encontrar a senhora pelo caminho. Deus abençoe, professora. Nossa, que palavras generosas. Obrigada, Paulo. Então, Deus abençoe, gente, professora. Foi muito boas as aulas também, muito aprendizado. Muito bom mesmo. Deus abençoe e que tudo dê certo aí na sua essa atividade, esse desafio aí, né, que você tem. desafio, gente. Eu já vou falando para vocês que a tese que eu quero desenvolver no doutorado é o início da história da educação protestante na Paraíba. Então, vamos orar. Oi, Luiz. Quero agradecer também aí, todo o trabalho que foi realizado. Trouxe muita revisão de 45 anos atrás. Mas valeu a pena, viu? Muito obrigado. Valeu, Luiz. Obrigada. Eu também quero agradecer ao Júnior, que nos acompanhou aqui nesses dias, né? E até hoje, né? Hoje ele nem era para estar trabalhando, mas nos ajudou também aqui. Obrigada, viu, Júnior? Obrigado, professora. Pela linguagem, como a senhora explica, a gente consegue entender. Porque às vezes a gente vê uma linguagem também rebuscada, o que o professor às vezes tenta explicar, meio livresco, que a gente não consegue, às vezes não capta. Aí a senhora consegue fazer de uma forma que encaixa direitinho. Obrigado, Deus abençoe. Amém, amém. Então, Paz, vamos... professora. Oi, Obrigada. aí. E vou estar orando. Nós vamos estar orando, vai dar tudo certo lá no seu doutorado. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer. Obrigada. Vamos orar, então, concluindo, né? Deixa eu... Fale, Josimar. Nosso pregador do culto. Muito obrigado, professora, pelos incentivos, pelos ensinamentos. Foi muito bom. Assim, tirou muita teia de aranha dos nossos neurônios. Mas foi bênção. Muito obrigado pela dedicação da senhora para conosco. Tá bom? Deus recompense a senhora. Obrigada. Eu saio muito, muito agradecida a Deus e muito enriquecida por tudo que eu ouvi de vocês também, ao longo da disciplina. Vamos fazer essa última oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque temos certeza, Senhor, que o Senhor continua, Pai, nos sustentando cada dia, nesse momento. Eu peço a tua bênção para a vida de cada um, cada seminarista, cada participante. Que o Senhor continue guiando-os na caminhada do ministério, dando sabedoria e graça. E que, Senhor Deus, nós tenhamos sempre o reconhecimento de que é o Senhor que faz em nossas vidas tudo aquilo que nós não podemos fazer. E tudo que nós temos de bom é o Senhor que nos dá. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até mais, gente. Bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau.